André Assis, ex-presidente do CBT, ex-presidente da Associação Internacional de Túneis, ex-presidente da BMS e teve uma participação muito relevante para este 6º Congresso Brasileiro de Túneis. Tem sido surpresa, André, o que resultou do trabalho de vocês? A gente começou a trabalhar há 2 anos atrás. Trabalhar com o pessoal do CBT é muito fácil, porque a gente já tem um núcleo de pessoas muito engajadas, que realmente se dedicam, são realmente dedicadas. Então a gente tinha reuniões mensais, toda primeira quinta-feira do mês, e 2 anos voaram. Mas não houve surpresa da organização, as coisas vieram acontecendo aos poucos. Primeira preocupação é sempre financeira, se a gente consegue pagar as contas, mas isso aconteceu muito fácil. 1 ano antes a gente já estava mais ou menos muito equilibrado, e aí foi equilibrar a parte técnica. A minha preocupação sempre é trazer para o palco todas as dimensões do CBT. O CBT tem a escavação do túnel, o projeto, a investigação, mas tem um outro lado da engenharia que também é muito importante, que é a operação, a sinalização, o combate a incêndio, E também tem os diferentes atores. Eu tenho gente da academia, eu tenho gente de projeto, gente da construtora, gente da operação, cliente, Então, trazer todo mundo, e a gente fez um esforço muito grande para que o pessoal da indústria, das empresas, estivessem aqui fazendo as apreensões, não apenas lá na feira. Então isso foi um grande sucesso. Inclusive mineração, que antes não participava muito do CBT, Essa é uma coisa que a gente está buscando tremendamente. O papel da mineração no país é muito importante, e a mineração também mudou as suas perspectivas. Antigamente a mineração brasileira era muito empírica. E hoje não, ela está na vanguarda da geotecnia, ela está na vanguarda dos sistemas de segurança, está na vanguarda dos métodos vamos dizer assim, de alertar a população, de interagir com a comunidade. E na parte também de túneis, toda a mineração subterrânea está indo para a automação, está indo para o uso de inteligência artificial, muito mais à frente às vezes do que naquela engenharia mais tradicional. E aí o CBT obviamente não podia. O CBT sempre teve essa preocupação, mas a gente não conseguia chegar na mineração. Hoje ela está aberta e ela faz parte do nosso meio. Este é o maior congresso do Comitê Brasileiro de Túneis até agora. E você participou deste e também participou do primeiro congresso em 1998. Conversamos um pouco antes com a Kira, ele estava contando uma espécie de heroísmo lá de realização do primeiro congresso da ITA, na verdade, Isso, no Brasil. Isso. Na verdade, o que aconteceu? Na evolução completa, a BGE, timidamente junto, mais a BGE, ela promoveu nos anos 80 um Congresso Brasileiro de Escavações Subterrâneas, 1 e 2. E isso se perdeu no tempo, crise dos anos 80, anos 90, parou. Em 94 eu fiz o 3º Congresso de Escavações Subterrâneas lá em Brasília, na UNB. Eu já tinha voltado do doutorado, eu falei, vou recuperar, já vestindo a camisa do CBT. E negociei com a BGE naquela época que não importasse quem era a associação, a gente tinha que dar as mãos, e tudo que era túnel tinha que ter o CBT. Não importasse quem era a associação que comandava. E eles na época falaram, não, vocês ficam com o congresso e nós vamos fazer só o simpósio de túneis urbanos, que nos interessa mais. A partir daí, então, o próximo já foi o primeiro Congresso Brasileiro de Túneis e Escavações Subterrâneas, aí é que vem o nome Escavações Subterrâneas, que depois, por causa da ITA, se mudou para estruturas subterrâneas. Então, desde aquele início. Agora, de fato, o 6º CBT é o maior congresso que a gente já teve, tanto em número de delegados, com saúde da feira, não é só a quantidade, é a disponibilidade, a alegria, vou dizer assim, todo o humor que hoje circula nesse ambiente tuneleiro em função dos diversos tipos de obras, que aí está todo mundo aqui e com equipes grandes. Eu passei por todos os estandes agora há pouco, agradecendo a presença deles, e todo mundo, com raríssimas exceções, estavam maravilhados com a feira, com a energia, com o número de gente, etc. Então acho que foi realmente um grande 6º CBT.
E tem também uma questão do mercado de túneis no Brasil, né, André? Que está num momento muito interessante. Parece que as coisas estão não só em número de obras, mas também no tipo de contratos que são realizados, com parceria público-privadas, enfim, com ampla parceria internacional e parceria de empresas privadas. Eu acho que isso contribui também para o sucesso do evento. Não tem a menor dúvida. A gente aprendeu com o tempo e a duras penas que a gente tinha que chamar a iniciativa privada para participar do financiamento das obras subterrâneas, que são de extrema utilidade, super necessárias para, vamos dizer assim, para o bom funcionamento da sociedade, mas tem o outro lado que é o custo. E depende do planejamento de governo, né? E o governo, né, por mais organizado que tivesse, poderia planejar bem, mas não teria o dinheiro necessário para tocar tantas obras como são necessárias para devolver para as nossas cidades, para a nossa logística de transporte, aquilo que é necessário. Então, realmente, a gente aprendeu. Eu fiquei muito satisfeito quando aqui, logo na primeira palestra do primeiro dia, feita pelo primeiro vice-presidente da ITA, o Andrés Marulanda, ele mostrou um dado que até eu não sabia, que o Brasil é o país que tem a maior maturidade de PPPs, né, de toda a América, tá? Então eu fiquei super surpreso, isso é dado de Banco Mundial, tá? Então mostrando que a gente achou o caminho, né? Obviamente as primeiras PPPs, algumas delas cometeram erros, viram que as tarifas não estavam corretas, etc, tal, mas a gente foi aprendendo e hoje parece que a gente está vivendo, vamos dizer assim, um mar de rosas, né? Ou seja, porque parece que a gente achou o caminho das pedras e vamos viabilizar praticamente as obras de acordo com as nossas demandas. E demanda é o que não nos falta. E a gente viu aqui que as obras das duas linhas do metrô em São Paulo estão andando num ritmo muitíssimo acelerado, né? Muito acelerado, bem mais rápido, porque não tem a falta de gargalo. Todos os lados têm interesse em terminar o mais rápido possível. Como eles vão operar também, tem interesse que se fabrique muito bem, né? A gente não pode fabricar de qualquer forma e vir a ter um defeito e parar, esperar, etc. Tudo isso é prejuízo. A gente viu exemplos aqui do cara optar por uma solução mais cara, mas que desse a ele segurança e tranquilidade para terminar no prazo, né? Então, que já é um modelo que a gente vê muito na Europa, em alguns países, essa equação dessa forma. E eles fizeram isso muito bem aqui. Então, a gente está vendo que está funcionando e essas duas obras agora está abrindo aí o caminho para outras 3 linhas que a partir do ano que vem já começam. Então, é uma coisa que a gente não entrava na nossa cabeça, né? Tantas obras de grande porte, né? Aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e se esparrama naturalmente pelo país, né? Achando o caminho das pedras, todo mundo aprende. E a outra coisa, novidade interessante, é o túnel imerso Santos-Guarujá, né? Não só do ponto de vista tecnológico, é uma coisa nova no Brasil, quanto até do ponto de vista da parceria entre Estado e a União. Isso foi uma coisa importante, porque aqui em São Paulo eu já tinha visto uma parceria muito grande no metrô entre o município e o estado de São Paulo. Isso aconteceu mais ou menos 10 anos atrás, já na linha 4, onde a Prefeitura de São Paulo aportava um certo orçamento significativo para a companhia do metrô, que teoricamente é Estado, né? E agora conseguimos isso entre Estado e governo federal, mostrando que todo mundo tinha a ganhar. E eu acho que o governo federal viu que esse primeiro caso é apenas o balão de ensaio para testar a tecnologia, que é extremamente promissora, e nós temos aí no mínimo mais 5 ou 6 oportunidades que estão para estourar a qualquer momento, como as ligações de Vitória, como as ligações de Itajaí, novo acesso a Florianópolis, pontes em outras regiões como São Luís, Brasília, no Lago, ou seja, tudo isso encaixa perfeitamente com os túneis imersos, né? Então eu acho que nós estamos indo para um caminho muito bom. E o CBT está aí como referência, como foco, como elo de união de todas essas ideias e projetos e tudo mais, né? Exatamente. O que eu falava é o seguinte: quando eu estou de frente dessa comunidade toda, é o que eu falo, que embora individualmente possamos ser concorrentes em algumas partes,
como comunidade tuneleira, nós somos unidos para dar a solução de acordo com a demanda que precisam. E é isso que o CBT tem que ser. O CBT tem que ser esse elo catalisador capaz de dar solução para todas as necessidades e demandas que o país precisa. E o CBT tem feito isso muito bem. O CBT é agregador, né? Todo mundo fica muito impressionado com a nossa capacidade de organização e com trazer todo mundo para um evento como esse, né? Uma festa, praticamente uma festa. E eu acho que o CBT agora tem que dar um passo a mais, né? O CBT tem que sair à frente ditando diretrizes, boas práticas, etc., para continuar fechando e entregando tudo isso que nós estamos prometendo com qualidade e com aquilo que a sociedade demanda. Muito obrigado, André Assis.